Então, hoje eu queria... eu fui muito tocado essa semana através de eu não vou falar do nome de alguém com quem eu falei. Realmente eu vi que a graça não é a única pessoa, né? Tem muita gente que não enxerga Jesus como sendo Deus, mas Jesus como sendo alguém que veio para nos salvar e que só tem amor por tudo e qualquer coisa, mas que não consegue mais se representar Deus através de Jesus. Jesus é Deus encarnado, é a palavra de Deus encarnado. Jesus não é ele é um salvador, mas quem nos salva é Deus, o Pai que enviou, não é? Então, ele é igual, ele tem tudo, Deus deu tudo para Jesus, é Jesus que vai julgar as coisas, porque ele tem a plenitude do Pai, hein? A gente viu. Então ele é Deus. Infelizmente, tem muita gente que pensa que Jesus, não, então agora é a graça, não é a nova aliança, é debaixo da graça. Não tem tudo esse temor a Deus. É verdade que Deus ele não mata mais na hora, como ele fazia antes, hein? Mas a promessa de morrer continua, se a gente não o segue. E ele fala, quem tem um filho tem um pai. Exatamente. Então, quem tem um pai tem um filho. Então, se a gente não reconhece o pai sendo Deus, exatamente, não tem ninguém. Então, para entendermos melhor esse temor, esse poder de Deus, eu gostaria só de ler, eu não vou desenvolver, mas ler o capítulo 12 do Êxodo. E depois eu vou ler em Hebreus, o capítulo 19 de Hebreus, e depois eu vou ler o 12 em Hebreus. Êxodo 19, e depois Hebreus 12. Vou ler. Qual que é o versículo? Não, então, o 19 eu vou ler inteiro. Mas eu vou ler sem desenvolver muito, só para a gente poder entender como Deus é Deus. Né? Quando Deus se revelou para a humanidade, para os homens, mas principalmente naquela ocasião para Moisés, mas também para todo o povo que estava lá, e eram milhões, hein? A gente pensa que era o povo de Deus no deserto, era milhões, não era 10 mil, era muita gente. Então, quando a gente fala de um monte, Deus apareceu no monte, imagina um monte Sinai, é um monte, uma montanha, é grande. Então, por quê? Porque esse povo tinha que caber lá embaixo. Né? Então, tudo é gigantesco. A gente lê, a gente vê as coisas pequenas, assim, porque a gente não consegue realizar. Mas tudo é muito grandioso. Então, eu vou ler. Capítulo 19 de Êxodo. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acampar ao pé do monte Sinai. Hein? Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre as asas das águias e os trouxe a mim. Agora, se me obedeceram e cumpriram minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. E a gente continua sendo o tesouro de Deus, dentre todos os povos de Deus. Nós somos o povo de Deus, quando a gente segue a aliança dele. Somente nós, como naquela época. Porque a gente pensa assim, por que era só eles e não os outros? Porque, claro, ele os escolheu para dar um modelo. Mas depois a gente vê que todos aqueles que casavam com eles, que seguiam os princípios deles, depois que seguiam as leis dos reis, que eles criam reis, ou dos profetas, primeiramente. Então, eles entravam dentro do povo de Deus, hein? Eles eram também abençoados.
será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você, o Moisés, deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo, ele lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz. Elias, a gente está no versículo 8 do capítulo 19, tá? Você chegou lá. Capítulo 8, versículo 8. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confia sempre em você. Por que ele está fazendo isso? Porque ele viu que o povo não estava confiando, é como hoje. O povo não estava confiando, hoje o povo não confia em Jesus. Todo o povo, hein? Apesar de ele ter vindo, então ele fez a mesma coisa lá. Eles não confiavam mais nele, no deserto, o povo. Aí, para que o povo confie em Moisés, escutam ele, o seguem, vá atrás da terra prometida, ele falou: eu vou me mostrar, me revelar a todo o povo. Eles vão me temer, eles vão ver que somente você pode falar comigo. Aí sim eles vão te respeitar. Moisés voltou do monte, eu vou reler isso aí. Não, do 9. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa para que o povo me ouça quando eu lhe falar. A quem? Lhe falar a Moisés. E assim confia sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagra o povo hoje e amanhã. Providencia que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia. Pois nesse dia, é como quando ele fala naquele dia do julgamento, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Olha, ele fala: consagra o povo. Quando a gente se endereça ao Senhor, ou quando a gente, melhor, se converte ao Senhor, a gente se consagra. Ou Deus nos consagra, na verdade. Consagrar quer dizer deixar sagrado, deixar santificado, não é? Então a gente se torna santo por consagração, que a gente se ofereceu a Deus. A gente oferece a nossa vida, Ele nos dá uma nova vida. Então, através de Jesus, hein? Então a gente é consagrado da mesma forma, não mudou nada, na verdade, nesse sentido. Eles não podiam se apresentar impuros perante a Deus, e nós também não podemos. Não tem hipótese nenhuma da gente poder se apresentar impuro. Então a gente tem que lavar nossas roupas. Está escrito isso no Novo Testamento também, no Apocalipse. A gente tem que estar com as roupas brancas, imaculadas e lavadas, puras. Consagra o povo no terceiro dia, pois nesse dia, quando será para a gente também o dia do julgamento, para a gente não, para todos que não já se consagraram, que a gente esteja pronto. O Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marca um limite ao redor de todo o monte e avisa o povo. É aí que a gente pode ver a grandeza da coisa. Quando a gente vê imagens do monte Sinai, é um dos maiores. É grande. Tem 3 montes, né? Mas é enorme. Você queria falar? Não, mas eu estive lá. Então, é grande ou não? É grande. Então imagina Moisés andando em volta do monte, ao pé do monte, fazendo uma marca em volta do monte. Está escrito em volta do monte. Então esse povo estava lá, tudo em volta do monte, reunido. Então, era muita gente, hein? Então ele foi fazer uma... Moisés... Não escutava. Marca um limite ao redor, o 12, né? Marca um limite ao redor de todo o monte e avisa o povo: tenham cuidado, não suba ao monte, nem mesmo toquem no limite. Olha como é interessante, nem o limite já é santo.
Quando a gente está falando, vocês estão em cima do O muro, muro está do lado errado. porque o muro, ele tá ainda no diabo. Aí do outro lado do muro, aqui é o contrário, né? O limite já é santo, mas o muro ainda também está do diabo, quando a gente está no limite. Então não pode. Ninguém põe a mão, não suba ao monte, nem mesmo toca o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes apedreja ou atravessa-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Olha como é terrível isso. Quando a gente pensa, viu alguém que atravessou o limite, vai ter que matá-lo. Ele não vai poder continuar a viver. Então, isso é exatamente o que acontece com a gente. Se a gente não é puro, a gente vai morrer. Não vai poder continuar a viver. Isso não existe. Não tem ninguém que não esteja salvo na terra, aqui em vida, que vai poder ser salvo depois. A gente tem, o limite nosso é nossa vida. Se a gente não se salvou durante a nossa vida, a gente não se entregou, depois vai ter que morrer. Vai ter que morrer. O limite é nossa vida terrena. Esse mundo aqui, que vai desaparecer. A palavra separação vai com consagração, é mais fácil de entender. A separação? Estamos separados. Não, mas porque consagração vem de sagrado, consagrado, hein? Então, quando a gente é santo, é separado por Deus. É isso aí mesmo. Somos sagrados. Por quê? Porque é santos, separados por Deus, né? Quem toca... Me perco, hein? Cadê o 14? Quem cruzar o limite não poderá continuar. Mas quem soar o toque longo Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá aí sim subir ao monte. Moisés desceu então do monte e foi até onde estava o povo. Ele os consagrou, providenciou que lavasse todas as suas roupas. Ele lhes disse: preparem-se para o terceiro dia. Preparem-se para naquele dia. Até lá, não tenho relações sexuais. Bom, até lá pode não até ter. Vai demorar um pouquinho, talvez. Mas a gente não pode misturar as coisas, né? Tem as coisas puras e as coisas... Não que seja impuro, hoje não é mais, justamente atrás da graça. Mas a gente tem que fazer bem a diferença das coisas. Uma coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Tem gente que fala, não, a gente pode orar no banheiro, se é necessário, mas não é adequado. A gente não é obrigado, não tem que só orar no banheiro, porque é lá que a gente tem um tempinho. Tem gente que faz isso. Eu já fiz isso, é por isso que eu falo, tem gente que faz isso. Porque se eu fiz isso, tem outros que também fizeram. Então, porque aproveite desse tempinho. Mas eu não acho adequado hoje. Porque a gente sabe que isso aqui não é separar um tempo para o Senhor. Separar um tempo para a gente, que a gente está lá de qualquer forma. Então, não é um lugar adequado. Como ele está falando, a gente tem que ter essa noção. Hein? Pode até ser um caso onde não tem outra possibilidade. Mas quando a gente pode escolher, a gente tem que separar, como falou a Miriam agora, tudo que a gente separa para Deus é santo. Quando a gente não separa para Deus, não é santo, faz parte da nossa vida. Agora, quando a gente separa para Deus, o nosso tempo, ele vira santo esse tempo. Não é? Agora, se a gente está lá, porque tem que estar lá, não tem nada santo. Eles dizem, preparam-se na manhã do 16. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarões de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. A gente pode imaginar isso, um monte gigantesco, um povo gigantesco, um estrondo, um som de trombeta, que ressoa lá em todo o povo. Deve ser realmente tremendo, hein?
Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E todos pararam ao pé do monte, lá onde tinha o limite. O monte Sinai estava tudo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. A gente lembra isso, hein? Ele desceu como em forma de fogo. Vamos lembrar que ele é fogo, hein? A gente vai rever isso depois no Novo Testamento. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha. Fornalha, de novo, hein? Um fogo. Não é só um inferno, né? que é fogo, que é quente. Deus, ele é um fogo que queima tudo que é impuro, que não é puro. E todo o monte tremia violentamente. Imagina o temor desse pessoal. Tem um terremoto que não para, hein? Faz tremer tudo. Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu. Aí que eles começaram a respeitar o Moisés. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Imagina o Senhor chamando Moisés, sobe aí. Todo mundo ouvindo. Então o Senhor disse a Moisés, desce, alerta o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Que eles não têm de ver o Senhor, hein? Do contrário, muitos morrerão, até mesmo os sacerdotes, que eram naquela época os levitas, os sacerdotes que se aproximam do Senhor. Deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor, mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste, marca um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado, um lugar santo. O Senhor, porém, diz, desça do monte e depois sobe de novo acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permite que o sacerdote nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava, lhes comunicou tudo que tinha sido dito. Eu vou continuar rapidinho, só o 18, do versículo 20, do 18 até o 21, 4 versículos. 20, versículo, a partir do 18 ao 21. Quando o povo ouviu os trovão e o som da forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Você vê como Deus era inacessível para o povo? A graça é a diferença. Hoje Deus é acessível através de Jesus, mas não quer dizer, porque ele é acessível através do Espírito Santo, de Jesus e do Espírito Santo, que a gente não tem mais temor. Não, porque é o Espírito Santo que faz esse papel de Moisés. Quando a gente se comunica com Deus, é como se Moisés, naquela época, né? A gente se comunica através do Espírito Santo. A gente não é diretamente, nosso corpo é mortal, nosso corpo é sujo. Quem se comunica, o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, que é de Deus, que é o espírito da vida. Ele não se comunica com o nosso corpo, com a nossa carne, né? O nosso espírito vai para a nossa alma, nos nossos sentimentos. Então ele não tem, Deus não tem contato conosco. Ele tem contato através de um espírito, que não é carnal. Então, o Moisés, naquela época, a representação era Moisés. Como hoje seria o Espírito Santo. Disser a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Para que, uma vez para todos, vocês
escutam quando estou falando uma coisa que ele fala comigo, não fazem o que vocês quiseram fazer. Não pecam, porque vocês vão morrer. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então, Moisés ele tinha esse direito único de poder falar com Deus, né? Representar Deus para o povo. E, portanto, o povo tinha que escutar Moisés. Então, a gente pode hoje pegar ou Jesus ou o Espírito Santo. Foi Jesus que veio primeiro e depois ele nos enviou o Espírito Santo. Então, hoje mesmo, é o Espírito Santo que faz esse papel. Eu vou ler agora, aqui eu tenho um subtítulo, um título, na verdade, que no capítulo 12 de Hebreus, que se chama A Disciplina de Deus comprova seu amor. Então, capítulo 12 de Hebreus. Eu vou até o final desse capítulo. Poderia começar mais ou menos no meio, mas eu prefiro começar bem no início, porque é melhor para nosso entendimento. Porque são como hoje, eu acho que são pregações, claro que todos são importantes, mas essa aí é realmente, a gente tem que se centrar, a gente não tem que cair nessa coisa. Eu já falei no penúltimo culto, no último culto, não sei por que me vem essas coisas assim durante a semana, mas a gente tem que realmente, Deus não é um mar de rosas, nem não, nós não pode pensar e fazer como me falam, não, depois eu vejo com Deus, é coisa assim. Isso não é possível. Como que a gente pode imaginar? Não, me deixe viver, depois eu me viro. Imagine, eu me viro lá quando chego lá. Como que a gente pode pensar uma coisa assim de alguém que nos criou, célula por célula? Alguém que não tem autoridade nenhuma, não sou ninguém. Como que eu vou falar com Deus? Você tem que entender, Deus. Você me criou, as células eu não inventei, você que fez tudo. Mas você tem que entender agora. Não é assim que funciona, hein? Eu queria fazer isso, agora se não quero, não posso fazer nada. Não é assim. A gente tem que obedecer. E lá vai ter bons exemplos. Vamos começar a ler. Capítulo 12, então, de Hebreus. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, esses testemunhos que ele está falando é do capítulo 11, né? Ele estava pegando, o capítulo 11 é sobre a fé dos antigos, né? Que a gente leu agora, Moisés, Abraão, Isaac, aqui ele pega José, ele pega Sansão, Gideão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas, né? Então, ele fala assim, aí Paulo, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhos de todos esses profetas e reis e tudo isso, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Não há outra corrida que correr por Deus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, que é o nosso líder, que é aperfeiçoador da nossa fé. Não há ninguém outro. Se não for Jesus, se a gente não pede para Jesus, exatamente como na oração que fez agora o irmão, para mim, é para Deus, na verdade, eu não ensino nada. É Deus que nos ensina. Então, é Deus que nos dá. Você pediu que Ele firme nossa fé. Porque essa aí a gente tem que pedir em oração. Porque aí nasce a vontade de crer e de fazer. Nasce a vontade de ver o resultado da nossa oração. Porque não o dom da fé, eu já falei, o dom da fé é saber transmitir essa fé. É um dom que a gente tem para dar fé nas pessoas. E não é que uma pessoa crê de nada. Não é assim. Então é muito bom orar e pedir isso a Deus. Que Ele fortalece, fortifica a nossa fé. Por causa da alegria que a gente cantou agora há pouco, para a gente entender porque, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha
É por causa dessa alegria que Jesus e Deus têm com a gente, quando a gente está na fé, que a gente faz o que Ele quer, que a gente consegue suportar também, igualmente a Jesus, a vergonha às vezes que a gente passa, de não foi uma vergonha Jesus morrer na cruz, ser crucificado em praça pública, quase, praça pública não era um monte, mas assim ele não tinha feito nada, como um criminal. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está onde? Sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, o que a gente vai ter também. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Em vez de pedir sempre que a gente esteja bem, a gente não vai se desanimar, porque a gente vai pensar em todo o sofrimento que Jesus sofreu. O nosso sofrimento é bem pouquinho. Então, qual o problema? A gente vai ter um lugar de honra à direita de Deus. Afinal, ainda, isso é importante, essa ainda, não quer que a gente não vai sofrer. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. A gente já arriscou a nossa vida para não pecar? Dificilmente, ainda não, hein? Ninguém nos falou, você vai morrer se não peca. Por enquanto, pelo menos a mim, ninguém falou isso não ainda. Você não faz isso que eu te obrigo a fazer, que é pecado, se não faz, você vai morrer. Então, ele fala, ainda ninguém vos obrigou a pecar, não é? Afinal, ainda ninguém os obrigou a arriscar a sua vida para pecar, ou para não pecar. Né? Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele diz, agora, ele chama essas palavras de ânimo. Vamos ver o que ele diz. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor. O ânimo. Obedece. Isso aqui vai te animar. Mas é verdade. É assim que funciona a lei de Deus. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o quê? Corrigir. Não quando ele te passa a mão e te abençoa com um carrão. Para não desanimar. Quando ele corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama. E ainda mais, castiga todo aquele que o aceita como filho. Ele não se importa de castigar. Se é para manter ele na linha, no caminho reto. Alguém me perguntava essa semana, o que seria o caminho reto? É isso. Quando você não quer ir no lugar certo, ter alguém que te dá um tapão, assim, desculpa, era por ali mesmo. Mas é isso mesmo, é aceitar esse tapão. Enquanto suportam, essa citação, ela tem Provérbios, 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. Enquanto suportem essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filho. Pronto, isso que é o ânimo. Porque tudo isso, para a gente poder ser tratado como filho de Deus. Não é pouca coisa, não. A gente é filho de Deus de verdade. A gente é herdeiro, a gente está no reino. Porque se a gente não estivesse já no reino, a gente não teria possibilidade nenhuma de entrar depois. Tem que ser agora já. Enquanto suportando. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Ouvi agora mesmo o Wagner disciplinar. Não foi? Pronto. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos? Significa então que vocês não são filhos de verdade, porque não há pai que não disciplina. Então, se Deus não nos disciplina, se a gente nunca recebe um tapão, uma correção de Deus, é que a gente não se envergonha, que a gente não pensa assim no nosso coração. Não, isso foi muito errado. Eu não vou mais fazer, não. Então, é que a gente não recebe esse... Então, não é filho de Deus, não.
Porque é o Filho de Deus que vai sentir justamente a repreensão. Não é? Porque senão ele não é pai. Então quer dizer que a gente não vai ficar santo do dia para a noite. Mas a gente vai saber quando está errado. A gente vai sentir quando Deus nos repreende. Porque é nosso pai. Se Deus não os disciplina, como faz então? Como faz, como todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. A gente viu sobre o filho legítimo e ilegítimo, né, de Abraão. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, nós devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito. E assim obter vida. O grande negócio aqui é entender que Deus é Pai de nosso espírito. É por isso, porque se a gente sentisse o tapão que Ele nos dá, na nossa carne, certamente não teria um que pecaria. Não é? Como quando você disciplina o filho. Só que quem não se converteu, ou quem não se entrega em espírito, ele não vai ter nunca essa conexão com o Pai, com o Espírito Santo. Ele nunca vai perceber quando ele está sendo castigado, é corrigido. Vocês não são filhos de Deus. É assim obter vida, a vida é vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre, não às vezes, é sempre para nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável. Então, a gente não pensa, agora estou com Deus, vai ser tão bonito, tão mil maravilha. Não, nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é doloroso. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Ninguém que é corrigido, que anda com Deus, precisa... É muito difícil. Não sei como pode ser. Tem uns que falam que é, mas eu não entendo isso. Que entra em depressão, que não tem paz. Sempre tem gente que... De novo, essa semana... eu não consigo, eu estou com um problema para sair na rua. Ou a gente está com Deus, ou a gente não está. Quem dá problema, medo para sair na rua, coisa assim, não é Deus. É que a gente não anda em fé, a gente não confia em Deus. Agora, quem está na depressão, precisa de, sei lá, ouvir rádio muito alto, porque senão vai ouvindo voz. Tem gente assim. Que são perturbados, então eles têm que encher a mente com outras coisas. Enche a mente com o Espírito Santo. Entendeu? É procurar o reino de Deus. É fitar os olhos, é procurar o reino de Deus, e não outras coisas. Vai procurando outras coisas no mundo, e depois fala, não, estou sem paz. Aí fica em depressão. Então. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para os que assim são corrigidos. É gente que nunca é corrigido, que não sente a correção de Deus, porque não anda com Ele. Não é pai mesmo, e não é filho mesmo. Portanto, revigoram suas mãos cansados e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Todos nós somos mancos. Se a gente não anda no caminho reto, é plano que Deus fez para a gente, nos corrigindo, etc. Esforcem-se para viver em paz com todos e procuram ter uma vida santa. Separado dos outros, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é brincadeira, não. A gente pensa, não, com Jesus é a graça. O que é que eu vou procurar uma vida santa? Por que é que eu vou me separar desses outros? Eu quero festejar junto. Vamos lá, vamos festejar junto. Zombar, zoar. Não é assim, não. Porque está escrito.
sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro, não sou eu que estou falando, estou só lendo. Cuidam uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Agora a gente sabe o que é a graça de Deus. Tudo isso que ele falou é a graça de Deus. Está falando daqui. Cuidam uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. É isso. Ficam atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. É isso que a gente falava, que causa a depressão. São as raízes venenosas. Vigiam para que ninguém seja imoral ou profano. O problema é isso, é que as pessoas elas se tornam imorais, vigiam para que ninguém seja imoral. Essa imoralidade que é a raiz da perturbação, que tira a paz. Ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho para uma simples refeição. A gente tem que ver o que Deus nos dá na mão. A gente vai trocar a nossa salvação, a nossa liberdade em Cristo, para uma simples refeição? É perder a nossa salvação? Esaú, ele tinha trocado isso e depois ele foi... como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde demais para que houvesse um arrependimento. Embora ele tivesse implorado com lágrima o pai. Ele fala para o pai, mas pai, será que você tem só uma bênção? Porque ele falou, não, já abençoou, já é tarde, agora você vai ter que lutar, você vai ter que mais nada. Só com a tua espada. Aí ele fala, mas será que você só tem uma bênção? Só. Agora está tarde, você trocou para um prato de comida, já era. Então, que a gente... Esse negócio de raiz, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muito, vigia para que ninguém seja imoral ou profano. Muito facilmente a gente pode se tornar imoral. Imoral é tudo que é contra Deus, tudo que não faz parte da moralidade da palavra, que não é moral. Tudo que é mentira, que é coisas, é imoral. Não faz parte da mente de Deus. Embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. Deus não é um monte que se pode tocar. É por isso que tem muita gente que dá rosa, que dá água, porque precisa poder tocar. Infelizmente, ou felizmente, não precisa. Vocês não chegaram a um monte que é um objeto que se pode tocar. A um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Por isso que eu quis ler. Isso continua. A gente não chegou nisso, mas escute. Se até mesmo um animal tocar no monte, deveria ser apedrejado. E o outro, com uma flecha, morrer. Se até... o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus. Escuta bem, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém, a qual celestial. Uma vez que a gente se converte, que a gente segue, através de Jesus que pagou para a gente está já na Jerusalém, na nova aliança, na Jerusalém celestial. A gente não está no Monte Sião. Aos incontestáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, que já morreram e estão lá, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoado a Jesus, o mediador da nova aliança, que agora é o Jesus e não Moisés, o mediador da nova aliança, ao sangue aspergido
que não é mais de sacrifício, mas de animais, mas de sacrifício de Jesus, que morreu, correu na cruz, o sangue, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. É isso que a gente tem que ter. A gente não tem mais o temor. O temor continua. O sangue é de Jesus, é de Deus. Não é mais, não é de um sacrifício, do animal. É o próprio Deus que sangrou para a gente. Então o temor tem que ser maior. Mas muita gente se recusa a ouvir. Lá ele falava muito para os judeus, né? Todos tinham crucificado Jesus e não queriam ouvir que Jesus era Deus. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro, Jesus, terreno, porque aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu, que é o Espírito Santo. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete. Veja como ele não mudou. Não mudou nada. Agora ele promete. Mais uma vez, farei tremer não somente a terra dessa vez, mas também os céus. Isso quer dizer o quê? Os céus vão tremer, porque os céus ele vai refazer tudo novo. Não vai ter. Hoje nos céus tem anjos que não são. Eles não são todos aqui. Tem coisas erradas nas esferas celestiais, né? Antes de chegar ao terceiro céu, como fala era Paulo, hein? Ele foi até o terceiro céu. Então, nas esferas espirituais, tem nos diferentes céus, tem coisa ruim. Então, ele vai também limpar lá. Isso significa que toda a criação será abalada e removida. Não está escrito toda a terra, toda a criação, as estrelas, toda a criação será removida. Tem uns que falam, não, eu já acreditei nisso em outros tempos, quando não tinha essa compreensão. Porque realmente o diabo foi mandado para a terra, hein? E a terra é sob o domínio do diabo. Aí tem uns que falam, não, o inferno está aqui, vai continuar aqui. Mas o inferno nem foi criado ainda. Então, ele não vai estar aqui. Essa terra vai ser abalada, não vai ficar mais nada. Toda a criação será abalada e removida, de modo que permanecem apenas as coisas inabaláveis, que são o quê? O reino de Deus. São as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos, então, um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Da mesma forma que eles tinham que temar na época. Esse aqui é Paulo que está falando. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é o quê? Um fogo consumidor. Então, Deus vai queimar tudo que é impuro. Quer dizer, vai ser um inferno, vai ser jogado lá. Mas é Deus que vai queimar tudo que é impuro. Porque Deus é um fogo consumidor. Quem não está com Deus, ainda tem coisas impurezas, vai ser queimado. Continua. Então não vou continuar. Porque Deus, então vou acabar aqui. Porque Deus, porque senão a gente vai demorar mais. A gente não pode perder de vista que Deus não mudou. A gente se lembra do Deus consumidor, do Deus que era fogo, que era uma fornalha no Sinai. Então ele continua igual. Aqui ele fala porque Deus é fogo consumidor. Então a gente continua com esse temor, que a gente não pensa. A graça. A graça virou uma coisa como se fosse uma... Sei lá, tudo a gente tem a liberdade na graça. E é verdade. A gente é livre de escolher. Lá naquela época, eles não eram livres mesmo para escolher. A graça nos dá essa liberdade de poder escolher de não morrer agora. Se a gente escolhe o lado errado,
A gente não é morto agora. Naquela época eles morriam já. Eles eram queimados, tinha, como a gente fala, essas pragas que matava todo mundo. Deus era um Deus que já se vingava, mas ele continua a ser um Deus de vingança. Ele fala, a vingança me pertence hoje. Não se vinga, porque eu te vingo. A vingança me pertence. A gente não tem que se preocupar como que ele vai vingar. É no final, justamente não aceitando o nosso inimigo, entre aspas, mas por enquanto a gente tem que amar o nosso inimigo. A gente tem, isso é a graça, a diferença. Lá eles não precisavam amar ninguém. Era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Agora não, Jesus falou, Deus falou olho por olho, dente por dente, eu lhes falo, amem os seus inimigos, não é? Então vamos temar a Deus, ter esse temor. Senhor, eu te agradeço, te peço, Senhor, que você possa em cada um de nós colocar esse temor. Senhor, você, Senhor, é Deus, esse ser grandioso, esse ser que apareceu na grandiosidade do monte, que encheu todo o monte, que fez tremer todo o monte na frente de todos, para todos poderem ver quão você é poderoso, Senhor. Senhor, você não pode se misturar com nada que não seja santificado, lavado, como o Senhor pediu para Moisés, preparar, consagrar o povo. Obviamente que a gente não precisa mais consagrar assim, a gente foi lavado pelo sangue do teu filho, pelo sangue de Jesus. Mas que no mesmo tempo o teu sangue, Senhor. Por isso que a gente tem que ter ainda mais temor que eles tinham naquela época, porque é o teu sangue que correu, não foi o sangue de um animal. Então é sangue que nos salva. A gente tem que ter noção disso, que não é sangue qualquer. É que por isso você não desperdiça o teu sangue. Se a gente não dá honra nesse sangue que correu para a gente, certamente a gente será morto. A gente não terá a segunda chance, a segunda vida. Hein? A gente só vai ter essa e pronto, acabou. Senhor, eu te coloco todos, como fala o meu irmão, todos os irmãos que não puderem participar, que precisam também receber a tua palavra, que o Senhor possa os dirigir dentro da tua palavra, que o Senhor possa os tocar, Senhor, através do teu Espírito Santo, da necessidade, Senhor, deles se arrepender, deles separar um tempo santo para ti. Porque todo tempo que vem assim do nada, que a gente de qualquer maneira fica à toa, isso não é um tempo que a gente consagra a ti, Senhor. Não um tempo santo, é um tempo terreno. É um tempo que não é puro, Senhor, porque ele não é dedicado a ti. Quando a gente tem a nossa vida dedicada a ti, Senhor, a gente separa um pedaço do tempo que o Senhor nos deu, a gente te devolve em adoração, em louvor, Senhor, no nosso quarto, não, ou em tudo, qualquer lugar que a gente possa ter essa tranquilidade, como o próprio Senhor falou, entre no teu quarto e fecha a porta, lá você vai me encontrar. Isso é o tempo que a gente separa para ti, um tempo santo, não um tempo à toa, que a gente aproveite desse tempo à toa para estar contigo. A gente tem que estar sempre, 24 horas contigo. E dentro dessas 24 horas, separar, santificar um tempo. Cara. Obrigado, Senhor. Eu te coloco agora a semana que começou hoje entre as tuas mãos. O Senhor possa abençoar cada um de nós, todos os nossos irmãos, que precisam também obter uma resposta de ti, Senhor, para eles poderem andar num caminho reto, plano, e não como mancos. Em nome de Jesus. Amém.